isso aqui. Agora abrimos um Go Live aqui também para Facebook e YouTube, duas câmeras, nós estamos nos comunicando. Milton, em primeiro lugar, em nome de toda a Faculdade Fael, eu quero te agradecer por você. Eu sei que a tua agenda está bem corrida mesmo. E antes, melhor do que eu falar sobre você, quem é o Milton Beck, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para a gente. Quem é o Milton? Bom, Lucas, obrigado pelo convite, Rafael. Obrigado a todos. Espero que vocês aproveitem bem essa hora aqui. Para mim é um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, Marinês. Marinês que me convidou, muito amiga minha. Bom, deixa eu me apresentar, né, Lucas? As pessoas saberem com quem elas estão falando. Eu sou o Milton, meu nome é Milton Beck, eu sou diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. E sou hoje o funcionário mais antigo do LinkedIn aqui em Latam, tá? Moro aqui em São Paulo, o escritório é nosso em São Paulo. Eu sou engenheiro mecânico de formação, então me formei meados da década de 80. E eu vou contar um pouco por que eu fui fazer, acho que talvez seja interessante para a audiência, né? Meu pai é imigrante, meu pai é falecido, mas é imigrante europeu, veio para cá depois da Segunda Guerra Mundial. Meu pai era mecânico, São Paulo chovia muito, e meu pai trabalhava numa indústria de guarda-chuvas, quando ele logo depois de vir. E mais tarde meu pai efetivamente fez a indústria dele de guarda-chuvas. E eu ia na fábrica com meu pai, sabe aquele negócio de filho de ver o pai trabalhando. Ia para lá e falei assim, bom, acho que eu vou fazer alguma faculdade para me ajudar a fazer essa empresa aqui crescer, né? E como é uma fábrica de guarda-chuva, tinha transformação de metal, injeção de plástico, essas coisas. Fui fazer engenharia mecânica, me formei, não fui trabalhar com meu pai, tá? Assim, os planos mudaram, fui trabalhar na indústria de autopeças em São Caetano, e trabalhei por 2 anos lá. Depois fui trabalhar com computação gráfica, né? Que era uma coisa que estava muito em evidência na década de 90, que era o começo dos computadores com capacidade gráfica bem avançada, né? E foi interessante, porque meu pai depois fechou a fábrica dele, quando liberaram as importações, meu pai fechou a empresa dele, e eu trabalhava com computação gráfica, e minha irmã ficou grávida. E a gente foi comprar carrinho de bebê, vimos que os carrinhos de bebê eram caríssimos, aí eu falei assim, bom, eu não fui trabalhar com meu pai, fiz engenharia mecânica para ir trabalhar na indústria de guarda-chuvas, meu pai sempre falava que talvez uma alternativa para fabricar guarda-chuva seria fabricar carrinho de bebê, porque guarda-chuva você só vende quando chove, né? E carrinho de bebê você vende sempre, né? Então, eu fui importar carrinhos de bebê da China, tá? E não tinha muita gente importando carrinhos de bebê da China em 93, mais ou menos, tá? Precursor, né, dentro desse processo de importação nessa época, né? Acho que, não sei se o precursor, mas um dos primeiros que estavam trazendo, porque o presidente Collor, na época, tinha começado a liberar a importação de produtos por essa época, né? E aí comecei a trazer, comecei a vender bastante, até que meus carrinhos se perderam nos navios, tá? De chegar da China até aqui, não chegavam de jeito nenhum, e aí eu não tinha produto para vender. Aí eu pensei, bom, se eu não tenho produto para vender, vou tentar, nesse meio tempo, até os carrinhos chegarem, fazer alguma outra coisa. E fui dar consultoria no que eu sabia, que era computação gráfica, né? Então, liguei para as empresas para as quais eu tinha trabalhado antes e falei, olha, eu não posso mais trabalhar como funcionário, mas eu tenho tempo livre, porque meus carrinhos de bebê não chegaram. Se você tiver serviço para mim, eu quero, né? E fui trabalhar com isso e a Microsoft me encontrou numa desses trabalhos de consultoria que eu fiz e eu entrei para a Microsoft em 1997. Então, interessante, né? Porque se meus carrinhos tivessem chegado na época, provavelmente eu poderia ser hoje um empresário da área de carrinhos de bebê, né? Mas não chegaram, fui dar consultoria, né? Como esses imprevistos, eles fazem a nossa vida, o nosso destino, até as nossas escolhas tomarem caminhos completamente diferentes, né? Exatamente. E eu falo isso até porque eu falo também para os funcionários do LinkedIn que a gente planeja a nossa carreira de uma forma, esperando uma linearidade, não é? Então, eu imaginei que eu ia fazer engenharia mecânica para trabalhar na fábrica do meu pai de guarda-chuvas. A fábrica do meu pai fechou, eu nunca trabalhei com guarda-chuvas, fui trabalhar com carrinho de bebê. Se os carrinhos de bebê não tivessem chegado quando tinham que chegar, eu não teria dado consultoria, não teria ido parar na Microsoft.
E na Microsoft eu trabalhei quase 14 anos, Lucas. Eu cuidei desde suporte corporativo até relações com parceiros. Depois eu fui para a área de varejo. Depois eu fui para a área de videogames. Eu lancei Xbox no Brasil, né? Uau, que legal. Para quem joga, né? O primeiro console oficial no Brasil em 2006, né? E fiquei até 2010 lá. Então, esse é meu lado, como eu me apresento profissionalmente, né? Do meu lado pessoal, que é o que não está no meu perfil do LinkedIn, né? Eu tenho 2 filhos, moro na Vila Madalena, aqui em São Paulo, ando bastante pelo bairro, né? Agora estou andando menos porque em função da pandemia, né? Ando bastante pelo bairro, gosto muito de comida japonesa, de negrones e cervejas, e já corri algumas maratonas na minha vida, tá? Então corri... Que legal. Agora não corro mais nada que eu estourei meu joelho, mas em épocas, em anos anteriores, já corri várias maratonas, tá? Então esse sou eu, de uma forma rápida, me apresentando meus 30 e poucos anos de vida profissional e minha vida pessoal, né? Poxa, Milton, que legal. Quando a gente olha, né, vê se, poxa, Milton Beck, diretor para a América Latina do LinkedIn, eu juro que eu não imaginava uma trajetória igual essa, uma trajetória tão legal. Uma maratona, né, vamos chamar assim, uma maratona de carreira. O cara começou importando ali carrinho, o pai tinha uma fábrica de guarda-chuvas, importando carrinho de bebê, extravia ali o container, se pede o carrinho de bebê, entra na Microsoft hoje como diretor para a América Latina do LinkedIn. O Milton, quando a gente analisa uma carreira como essa, como você mesmo falou, a gente faz planos, mas muitas vezes tudo aquilo que a gente está ali no papel, a coisa ela não sai como a gente tinha planejado lá no início. E você contou para a gente toda essa tua maratona. E o que é hoje o LinkedIn para a América Latina? O que é essa rede social profissional e a importância, a relevância que ela tem para a nossa carreira? Acredito que lá o LinkedIn não estava ainda estava no começo da história do LinkedIn, não estava ainda sendo tão utilizado. Como que hoje alguém que está no seu início de carreira ou está no processo de transição pode utilizar do LinkedIn, tanto no Brasil quanto na América Latina? Lucas, só que antes de começar a responder, eu preciso pegar um fio, que eu estou vendo que meu celular vai acabar a bateria, tá? Então, eu cometi uma falha aqui, então vocês me dão para alguém, não vão embora, tá? Me dão 30 segundos, tá? Fica aí, Milton. Gente, a gente já está ajustando aqui, carregando o celular aqui do Milton. E hoje a gente está falando sobre o LinkedIn e o novo mercado de trabalho. 2 coisas que eu quero pedir para vocês ficarem aqui comigo nessa live e outra, para você encaminhar, gente. Não é todo dia que a gente bate um papo com o diretor-geral do LinkedIn para a América Latina, tá? América Latina. Então, assim, é bem legal. Eu quero que você realmente esteja bem antenado sobre tudo que vai acontecer nesse nosso bate-papo aqui. O Milton tem uma trajetória, filho, né, de imigrantes europeus, chega no Brasil, começa ali a trabalhar junto com o pai e depois tem uma trajetória aqui, importando carrinho de bebê, extravia lá o container e hoje você entra na Microsoft e agora chega ali como diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. Milton, estou aqui com você, batendo esse papo. Voltou, obrigado, tá? Obrigado ali. Isso. Gente, Thiago, Zila, o áudio tá legal? Como é que tá aí, nosso áudio? Tá tudo certinho? Vai falando aí, Zila. Vai mencionando aqui. O Milton, eu fiz uma pergunta que é sobre essa questão da importância do LinkedIn para o nosso dia a dia. Você contou já a tua trajetória, como você chegou até o LinkedIn, mas o que representa, de fato, o LinkedIn para a nossa carreira? Para a nossa carreira. Eu vou responder, vou dar um pouquinho de contexto, tá bom, Lucas, se você me permitir? Vou explicar, porque eu acho que muita gente que está assistindo aqui já ouviu sobre o LinkedIn, mas para uniformizar e homogeneizar os conhecimentos, vou falar um pouquinho sobre como o LinkedIn surgiu e como a gente está hoje, tá? Então, o LinkedIn surgiu em 2003. Acabamos de completar 17 anos de uma empresa de tecnologia relativamente jovem, né? 2003, 2020, 17 anos. E a rede surgiu em 2003, na Califórnia, para conectar profissionais. Então, esse era o objetivo da rede na época, criar uma conexão entre pessoas, a maioria delas do mundo de tecnologia, muitas delas na própria Califórnia, né? E começou a crescer. Ao final do primeiro mês, tinha pouco mais de 4 mil usuários, né? Nessa época, era o começo das redes sociais, praticamente não existia. Existiam
sites de namoro, existiam algumas coisas assim, mas rede social, como a gente fala hoje, estava muito no começo, né? E o que foi interessante é que os recrutadores, na época, acharam interessante ter tantos pessoas com tecnologia usando a rede e falaram, talvez eu possa usar essa rede para recrutar, né? E isso foi começo de 2003, 2004, 2005, e começou a entrar um círculo vicioso de mais pessoas entrando na rede, mais as empresas usando o LinkedIn para recrutar, e começou a crescer a taxas enormes, né? Então, hoje, por exemplo, para trazer alguns números atuais, a cada segundo nós temos 3 novos usuários na rede. Então, se a nossa reunião aqui durar em torno de 1 hora, né, nós vamos ter em torno de 10 mil novos perfis na rede, né? Então, começou a crescer muito. Todos os profissionais começaram a ter seus perfis na rede. Hoje a gente tem no mundo 690 milhões de perfis. No Brasil a gente está com 43 milhões. E toda semana no Brasil cresce em torno de 100 mil novos perfis, tá? Então, a rede é muito bem sucedida. E o fato dela ser uma rede que tem como missão conectar profissionais para fazê-los mais produtivos e bem-sucedidos, teve uma aceitação muito boa, não só pelos usuários do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Então, esse crescimento se dá porque a proposta de valor que a gente tem para os usuários é muito forte. Então, eu estou vendo aqui que tem várias pessoas acessando essa apresentação aqui e gostariam de saber para que eu usaria o LinkedIn, né? Então, assim, como usuário, pessoa física, como profissional, eu vou usar primeiro o LinkedIn como uma rede social para discutir assuntos profissionais, né? Então, como eu tenho várias redes sociais, eu não uso diversas redes sociais, mas eu separo o que eu faço em cada uma delas, né? Então, quando eu vou discutir futebol, ou vou falar sobre o que eu vou fazer no fim de semana, ou o churrasco dos amigos, eu não vou usar o LinkedIn para isso, né? Eu vou usar o LinkedIn para discutir coisas e assuntos que estão mais relacionados com a minha carreira profissional, né? Então, por que um usuário, dos alunos da FAEL, teria interesse em ter um perfil do LinkedIn? Acho que para várias coisas. A primeira é a identidade, mostrar quem eles são, tá? Então, como eu me apresento na rede, eu vou ter uma foto, eu vou escrever meu currículo acadêmico, minha experiência profissional, falar o que eu fiz. É o jeito de se apresentar para a sociedade profissional. Me apresentar para recrutadores, me apresentar para gestores, para empresas. Eu vou me mostrar como eu gostaria de ser visto, né? Então, essa começa por aí, né? Então, depois que eu me mostro, eu acho que um outro assunto interessante é aprender na rede, tá? Aprender sobre assuntos gerais, aprender sobre atualidades, aprender sobre o mundo profissional, aprender sobre empresas, tá? Então, tem muito conteúdo sendo publicado, a gente tem times editoriais que fazem uma curadoria de conteúdo para apresentar para cada usuário aquilo que ele mais tem interesse, né? Então, esses usuários podem participar de discussões de grupo, podem seguir empresas, podem seguir influenciadores, podem seguir pessoas que escrevem bastante e bem no LinkedIn, tá? Então, tem esse lado de aprender através da leitura de conteúdo. Uma terceira coisa que se faz é buscar emprego no LinkedIn, tá? Então, a gente tem hoje, no Brasil, em torno de 150 mil vagas publicadas, tá? Então, são vagas de todos os tipos. Eu digo hoje, dia... Aqui, 22 de junho? Hoje, em particular, eu não olhei. Quando eu falei hoje, eu estou me referindo à semana, tá? Então, talvez se vocês entrarem hoje, o número não seja exatamente esse, tá? Mas a gente tem em torno de 130, 120, 140 mil vagas publicadas todos os dias no LinkedIn, tá? Então, são vagas de todos os níveis, né? A gente consolida vagas que são publicadas nos sites das empresas. Tem uma metodologia toda grande que a gente faz para poder apresentar essas vagas para os usuários, né? Então, é uma outra forma que é um outro motivo pelo qual muitos usuários estão no LinkedIn. E um quarto motivo é fazer cursos de verdade, tá? Então, a gente tem muitos cursos no LinkedIn, alguns deles gratuitos, outros não, né? E essas pessoas, para que elas estão lá? Elas estão lá para se apresentar, para aprender, para conhecer empresas, para fazer networking, para aprender através de cursos. Então, esse ecossistema, que a gente chama, ele é muito útil para os profissionais e faz com que as pessoas façam seus perfis, mas além de fazer seu perfil e esquecer ele lá, acho que o importante é você fazer seu perfil e entrar e ler conteúdo e escrever
se o usuário ainda não está confortável em escrever seu próprio texto, comentar nos artigos de outros, compartilhar textos, seguir empresas, ver o que essas empresas estão fazendo, tá? Então, é toda uma dinâmica. Acho que a mensagem que eu queria falar aqui para os alunos da FAEL é a importância de não só, uma vez, criar um perfil, mas estar ativo na rede, tá? E cada um no seu tempo e na sua disponibilidade e na sua vontade, mas dedicar 10, 15, 20 minutos por dia ou mais, sei lá, depende de cada um, mas para isso, para seguir pessoas, contratar pessoas, seguir empresas, compartilhar artigos, assim por diante. Ô Milton, hoje, né, obrigado por ter um dado tão interessante. E esse dado, você tem percebido de a ofertas de emprego semanalmente, ela está caindo? Como que está nesse exato momento? Eu pergunto isso porque eu acredito que, quando a gente fala de LinkedIn, que é realmente uma grande, poderia chamar também de uma vitrine profissional? Posso chamar dessa forma? Hoje... Desculpa, Lucas, te interrompi. Tá, não, imagina, Milton. Uma vitrine profissional, aí você falou de um número que aproximadamente 130 a 150 mil vagas estão sendo ofertadas. Como que o LinkedIn, que mapeia isso, faz esse trabalho também, entende o cenário atual dos empregos, das oportunidades sendo ofertadas? Está diminuindo ou está estabilizado? Então, antes de começar a pandemia, nós tínhamos em torno de 200 mil, tá? Então, algumas semanas depois que começou a pandemia, caiu em mais de 30% o número de vagas ofertadas, tá? Então, o cenário não é positivo, o cenário é muito pior do que era no início de março, tá? E a gente seguiu mais ou menos os mesmos padrões que, se você lembrar, quando a gente começou a ouvir de coronavírus, isso foi março, né? Fim de fevereiro, a gente começou a ouvir um pouco antes, mas quando começou a ficar mais realista para nós, que era uma coisa que não ia se restringir à China, foi quando chegou na Itália também, né? Então, a Itália foi o primeiro país europeu a sofrer com a pandemia, e os índices são parecidos. Na Itália, 2 ou 3 semanas depois que começou a pandemia lá, teve uma queda de 40% nas vagas publicadas na Itália, tá? Aqui no Brasil foi parecido, e lá já está voltando, tá? Mas não está voltando para os níveis pré-pandemia, tá? Está voltando para níveis piores do que antes, tá? Então, assim, fazendo uma longa resposta, uma resposta curta, tá? O cenário deu uma piorada importante, né? Então, em alguns setores, essa queda foi mais forte, em alguns setores foi menos forte, em alguns até estável, tá? Mas é difícil você falar hoje de setores que estão voando, tá? Então, eu posso falar alguns setores que estão menos... Claro, você vai falar empresas de videoconferência estão indo bem porque todo mundo passou a fazer videoconferência, né? Mas sim, isso são as exceções que confirmam a regra, né? A maioria das empresas realmente está passando por momentos mais delicados em função da pandemia, tá? Então... isso é óbvio. Se para a audiência, por exemplo, uma coisa que sempre é uma pergunta que vem, que talvez seja interessante para quem está ouvindo, quais são as áreas mais afetadas e as áreas menos afetadas, não é isso, Lucas? Talvez é interessante isso? Sim. Então, por exemplo, a gente está vendo que está tendo uma nova regra, tá, por conta desse cenário. Então, a gente falou sobre os benefícios, né, sobre como a gente pode utilizar o LinkedIn de uma forma ativa. Separei mais algumas outras perguntas aqui, Milton, durante a nossa conversa, fui rascunhando aqui, porque eu acredito que isso talvez seja uma das coisas mais... Tudo que a gente falou até agora aqui, gente, foi muito importante, muito relevante. Mas agora a gente está falando de algo que realmente pode definir o seu futuro, ou sobre como você vai se colocar ou estar e aumentar a sua empregabilidade dentro do mercado de trabalho. Nesse sentido, a gente falou sobre os benefícios para pessoas físicas, as empresas também, talvez tenha algum aluno nosso que possui uma empresa ou está dentro de uma empresa. Eu falei sobre isso, depois eu posso falar em seguida, isso é exatamente. Sobre como que uma empresa hoje, imagina se eu tenho uma empresa, eu preciso contratar alguém. Puxa, como que eu utilizo o LinkedIn para acelerar e ser mais assertivo nesse processo? Então tá bom, se você me permitir, Lucas, eu vou fazer assim. Eu respondo primeiro sobre como as empresas utilizam o LinkedIn e depois eu respondo sobre os segmentos, tá bom assim? Ótimo, perfeito.
Então tá bom. Então, assim, quando eu falei sobre a proposta. O que eu falei até agora foi sobre a proposta de valor para os usuários, né? De se apresentar, se conectar, seguir empresas, ver vagas de trabalho, ler conteúdo e assim por diante. Então, assim, o fato da gente ter essa proposta de valor tão forte para os usuários faz com que as empresas tenham interesse em usar o LinkedIn para fazer negócios, tá? Então, o dinheiro que a gente recebe, que financia as nossas atividades, que permite que a gente desenvolva o LinkedIn, tá? E mantenha a plataforma, ele vem, em sua maioria, das empresas, não dos usuários, tá? Então, as empresas que representam a fonte de receita para a gente, tá? E como que as empresas utilizam o LinkedIn? Então, fazendo uma simplificação também, para não gastar muito tempo nessa parte aqui, mas, basicamente, a gente tem as empresas usando o LinkedIn para recrutar. Então, como elas têm acesso aos 690 milhões de perfis que estão na rede, elas adquirem subscrições ou acessos especiais que permitam que elas possam fazer buscas na rede. Então, eu estou procurando um psicólogo ou psicóloga no Mato Grosso, que esteja num raio a 50 quilômetros de tal cidade, que tenha se formado por essa faculdade, que fala inglês, tá? Então, assim, o recrutador coloca essas informações dentro do LinkedIn, e o LinkedIn vai mostrar quem são as pessoas que atendem esses critérios, e a inteligência artificial ainda mostra quem são aqueles mais propensos a aceitar uma oferta, tá? Então, baseado em comportamentos e por diante. Então, as empresas, elas usam muito o LinkedIn para recrutar. E a gente, dentro de recrutamento, nós temos vários produtos. Tem desde a empresa publicar vagas, ferramentas de busca de profissionais, ou como ela se mostra. A empresa também tem que se mostrar dentro da rede, tá? Então, ela também tem que pagar, conforme o tipo de como ela quer se mostrar, ela paga por isso também, tá? Tem uma outra área que as empresas usam, que é para fazer marketing, né? Então, eu uso o LinkedIn para vender mais. Então, eu faço marketing na rede, eu anuncio meus produtos, como tem milhões de acessos, você pode segmentar bem para quem que você quer que essa mensagem chegue, e aí você pode fazer uma propaganda. Então, por exemplo, se eu sou vou dar um exemplo, eu sou um curso de pós-graduação na área de finanças, tá? Então, eu quero atingir gerentes financeiros de empresas que tenham até 1.000 funcionários no estado do Paraná. Então, é uma segmentação que eu faço, e eu posso usar o LinkedIn para fazer propaganda para essas pessoas, tá? Eu posso também usar o LinkedIn para conectar compradores a vendedores, tá? Então, eu sou um vendedor de uma solução, eu uso o LinkedIn para descobrir quem são os compradores nas empresas, estabelecer esse contato entre vendedores e compradores, tá? E, por fim, tem uma área que é a área de treinamentos, né? Então, hoje a gente tem mais de 10 mil treinamentos na plataforma, e as empresas, elas adquirem assinaturas para os seus funcionários para poderem aprender desde como usar Excel, ou como desenvolver em linguagem Java, ou para aprender habilidades interpessoais, como me comportar numa reunião, como fazer uma entrevista, como lidar com um chefe difícil, como... Então, assim, tem 10 mil cursos, tá? Que as empresas compram para os seus funcionários, ou se alguém da sua audiência estiver assistindo e tiver interesse, através de uma assinatura de uma subscrição premium, você tem acesso a esses treinamentos, tá? Agora, se tiver alguém aqui que quiser fazer alguns treinamentos e não quiser investir em nada numa assinatura premium, em função da pandemia, nós liberamos mais de 270 treinamentos gratuitos, tá? Então, são desde de treinamentos de como eu trabalho à distância, treinamentos, tem vários, tá? Então, para quem não puder nesse momento investir numa biblioteca maior de cursos, tá? Tem uma quantidade gratuita, uma quantidade limitada de produtos gratuitos, tá? São 275, uma parte deles em português, tá? Então, que legal, Milton. Tem para todos os gostos aqui. Então, essa é a resposta com relação às empresas, né? Agora eu vou passar para a segunda etapa da sua pergunta, né? Que era sobre os segmentos, não é isso? Isso, Milton. Quais os segmentos de mercado agora que estão realmente mais aquecidos, né? Então, escalando aqui, o que tem aí pela frente de coisas positivas também? Então, assim, eu acho que quando a gente assiste televisão e quem está vivendo essa pandemia, né, Lucas? Eu acho que é meio intuitivo o que vai bem e o que vai mal, porque são as coisas que a gente parou de fazer, tá? Então, você parou de viajar, você parou de ir em hotéis, você parou de pegar aviões, ou diminuiu muito, tá?
Então, a indústria de viagens é uma das que mais sofreu, né? E está sofrendo. Então, sim, companhias aéreas, hotéis, hotelaria, entretenimento, toda essa área está sofrendo muito por motivos óbvios, né? Então, área difícil, tá? As pessoas pararam de ir nas academias, de fazer ginástica, de fazer outras coisas, ou diminuíram, né, fortemente essas atividades em função do isolamento social. Então, toda essa área de fitness está sofrendo, tá? Toda essa parte de academias, de serviços para o corpo, né? Agora tem uma certa liberação de serviços como cabeleireiro e outras coisas, tá? Mas é uma área que tudo que envolve contato de pessoas com pessoas e possa haver um toque de mão ou contato em aparelhos, tudo isso aqui está sofrendo bastante, né? As pessoas pararam de ir nas escolas físicas, tá? Então, professores tradicionais também, toda essa área também está tendo mais dificuldade. Então, assim, não tem nada que eu falei aqui que seja uma novidade, é o que a gente vê todo dia na televisão, tá? E é um reflexo do que acontece no mundo do mercado de trabalho também. Se a gente não está indo, você pode expandir e ver que tem muita gente que não está indo. Restaurantes, shows, cinemas, e todas são as áreas que estão sofrendo muito, né? Então, aí o que começa a ir bem nesse mundo? É o que a gente está fazendo agora, tá? Então, as pessoas estão pedindo comida por entrega, estão comprando coisas pela internet, tá certo? Então, todo esse segmento de entrega é um segmento que está melhor do que estava antes, tá? Então, essa parte de cadeia de suprimentos, comércio eletrônico, então venda por... Quando você pensa em varejo, o varejo físico está sofrendo bastante, as pessoas estão indo menos nas lojas, mas as pessoas não pararam de comprar completamente, tá? Então, assim, apesar de a maioria das empresas não conseguir suprir com o online o que elas perderam no físico, é a alternativa que elas têm hoje, tá? Então, elas têm que, mesmo quem não queria, teve que entrar mais rapidamente no mundo do comércio eletrônico, tá? Então, comércio eletrônico é uma área que tem mais oportunidades. A parte de cadeia de suprimentos para entregas e movimentação também não está tão mal. A parte agro tá indo bem, tá? Então, muitas empresas que forneciam... A indústria automobilística, por exemplo, é uma indústria que sofreu bastante, tá? Então, teve paralisações, mas eu ouvi, tem muitos colegas em áreas parecidas que entregavam produtos para a indústria automobilística, que estão entregando agora produtos para a indústria de insumos agrícolas, tá? Então, mais tratores, mais máquinas trabalhando no campo, a parte agrícola do Brasil, como sempre, é muito forte, né? A parte de tecnologia talvez não esteja igual, mas talvez é uma área que seja menos afetada, tá? Então, assim, fazendo um resumo, eu acho que a parte agro, tecnologia, você pegar videoconferência e outras, internet, acesso à internet, assim, são áreas que continuam quentes. Comércio eletrônico, cadeia de suprimentos, talvez sejam as áreas... Professores que têm aptidão para ensino à distância, tá? Então, que é algo diferente também. Então, educação online é uma área em crescimento forte também, tá? Então, assim, eu acho que é um resumo, tá? É o que a gente vê na televisão, é um pouco do que reflete hoje no dia a dia de busca de empregos também. Ótimo. E, com certeza, a gente está falando de novas ofertas de trabalho, também coisas novas surgindo, né? Vão surgir novas indústrias, novos modelos de negócios, e todas essas transformações exigem de nós novas habilidades. Aí eu separei aqui um pacote de perguntas para você, e eu quero também já deixar para os nossos alunos aqui, todo mundo está assistindo. Gente, está fazendo sentido essa live? Estão curtindo esse bate-papo aqui com o Milton Beck? Ele que é diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. Tem uma maratona de carreira muito legal aqui. Ele compartilhou com a gente no início dessa live. Depois você vai poder assistir desde o início, quem aqui chegou depois. E, Milton, quando a gente fala aqui, depois eu quero fazer uma bateria de perguntas bem práticas também, ali da própria plataforma, dicas que as pessoas podem utilizar. Mas essas novas habilidades que estão surgindo. Eu acompanhei uma entrevista sua, tá, para a CBN, também para a CNN, e vi que você mencionou lá que existem 4 macro tendências globais de contratação. Estão elas: transparência salarial, flexibilidade no trabalho, políticas anti-assédio e competências interpessoais.
E ali dentro tem 5 competências interpessoais. Eu queria que você falasse sobre quais são essas competências interpessoais. É um estudo, é uma pesquisa que o LinkedIn já vem disponibilizando isso no mercado, se eu não me engano, já desde 2019, me corrija se eu estiver equivocado ou se foi antes, mas que vocês enxergaram antes mesmo desse cenário atual de pandemia. Estas competências interpessoais, elas ainda são importantes para esse cenário? Então, vamos lá. A gente fez várias pesquisas, sempre a gente está monitorando como que estão, o que é importante para os recrutadores e para as empresas, né? Também pelo lado dos usuários, né? Quando a gente fez a pesquisa, Lucas, essa parte de transparência é uma coisa que sempre surge, tá? Então, as empresas vão ter que ser mais transparentes em como elas lidam com o dia a dia e como elas lidam com os funcionários, tá? Então, isso aqui é uma tendência no Brasil e uma tendência fora também. Como você falou, as políticas de anti-assédio também são uma tendência. Eu acho que é importante para falar, porque eu estou falando com uma audiência bastante grande, né? E assim, como a gente se comporta na rede, não só no LinkedIn, mas em todas as redes, é muito importante, tá? Então, independente do que as pessoas pensam ou a forma como elas encaram o mundo, a sociedade, tem alguns parâmetros básicos que as empresas elas valorizam muito e que não são tópicos discutíveis, tá? Então, assim, é tipo sim ou não, tá? Então, comportamento preconceituoso, racista, homofóbico, etc., são comportamentos que a maioria das empresas não tolera e tem tolerância zero, tá? Então, assim, não é uma questão de mais ou menos, tá? Então, se a pessoa está, o profissional está pensando em se realocar, ela tem que rever os valores, o comportamento, não só no LinkedIn, em todas as redes sociais, e como que ela vai no próprio trabalho efetivamente depois, né? Então, assim, eu vejo, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo as pessoas, às vezes, tão preocupadas e com tanta dificuldade para conseguir um emprego, e é tão difícil ser chamado para uma entrevista, e aí você vai para o processo, já é chamado para entrevista, passa na entrevista, entra na empresa e é mandado embora por motivos que não deveriam existir nas pessoas, tá? Por comportamento errado, por não saber se portar, por ter preconceito, por ter atitudes racistas, por ter atitudes homofóbicas. Então, assim, são coisas que são hoje inaceitáveis, tá? Então, eu vejo, assim, às vezes a pessoa comete deslizes, tá? Às vezes, não, mas eu não pensava isso, tem que pensar, tá? As empresas hoje são muito rigorosas com isso aqui. Então, quando a gente fala em habilidades, essa parte da pesquisa das empresas muito preocupadas com transparência, com políticas de anti-assédio, com flexibilidade, é para ser bem levado bem a sério, tá? Então, não minimizem como as empresas estão vendo isso aqui. E as pesquisas também mostram o que são as habilidades mais desejadas e mais importantes para os usuários. E está muito alinhado com o que a gente está vendo no mundo de trabalho hoje. Então, vamos falar, a gente estava num mundo, Lucas, onde as pessoas iam para o escritório, trabalhavam lá, e tinham uma supervisão direta, você tinha seu chefe do seu lado, você tinha uma dúvida, você tinha para quem perguntar quase que instantaneamente, tá? E de uma hora para outra as pessoas foram enviadas para suas casas para trabalhar de casa, tá? Então, muita gente não tinha um notebook, a pessoa trabalhava nem computador, às vezes trabalhava sem computador, ou trabalhava num computador fixo, agora foi para casa, mudou. Então, assim, ela teve que se adaptar a um novo cenário, tá? Um cenário em que os horários são diferentes, o ambiente é diferente, a estrutura de trabalho é diferente, tudo é diferente. Então, isso se chama adaptabilidade, tá? Então, essa característica que é uma habilidade interpessoal, né, de você se adaptar a diferentes cenários, é uma coisa que já era buscada antes e continua valendo muito, né? Então, pessoa que está muito rígida, não consegue mudar. Então, assim, eu só consigo trabalhar se tiver nessas condições. Essa é uma pessoa que vai ter mais dificuldade de se adaptar ao novo mundo, né? Então, assim, o meu jeito é esse e eu só consigo fazer desse jeito. Não é bom também, tá? Então, isso aqui se chama adaptabilidade, tá? Então, às vezes você não consegue desenvolver essa competência sozinho, o próprio LinkedIn tem treinamentos para ajudar as pessoas a desenvolverem adaptabilidade, tá? Então, não é uma coisa que você vai aprender na faculdade, tá? Você não vai ter um curso de adaptabilidade na faculdade, mas tem cursos
online, tem literatura, tem muita coisa para se desenvolver, né, nessa área também. Outra área muito importante é a criatividade, tá? Então, também está fácil de entender quantas empresas tiveram que mudar o seu negócio da noite para o dia, né? Então, eu tinha negócios e meu negócio hoje não existe mais, tá? Então, Sim. hoje você vê desde de empresas que estão fazendo consórcio de personal trainers, tá? Esses personal trainers não tinham mais trabalho, agora tem personal trainers online, então com a criatividade, criando novas operações, novos modelos de negócio que não existiam antes. Então, criatividade muito importante. Colaboração mais que nunca também, tá certo? Então, como trabalhar em grupo de forma virtual, como eu colaboro com outros, estando fechado dentro da minha casa, tá? Também era uma verdade, se mostra uma verdade maior ainda, tá? Persuasão, então a persuasão não no sentido ruim de persuadir alguém para fazer algo errado, mas a persuasão no sentido de convencer as pessoas e outros que o seu produto é ideal para atender as necessidades delas, para ser uma pessoa que consiga fazer outros abraçarem as suas ideias e suas propostas, tá certo? E, por fim, inteligência emocional. Como se comportar em ambientes distintos, como ouvir não, como participar de grupos onde a sua ideia eventualmente foi vencida, tá? Então, é interessante porque eu já vi várias pessoas serem contratadas pelas suas habilidades, que a gente chama de hard skill. O cara é muito bom em desenvolvimento de software, ele é muito bom para fazer uma coisa, mas não sabe trabalhar em grupo, não sabe conviver com outros. No dia que ele propõe uma coisa e a ideia dele não é aceita, ele briga. Então, assim... E as pessoas não querem trabalhar com pessoas assim, tá? Então, essas habilidades e como eu vou me relacionar com outros, como eu vou me comportar em grupos, como eu vou aceitar que nem sempre a minha ideia é a ideia vencedora, como eu vou fazer com que, mesmo a minha ideia não sendo a ideia escolhida, eu vou trabalhar em prol do grupo, eu vou trabalhar em prol da ideia que foi eleita como a ideia melhor para resolver aquele problema. Parece fácil, né? Parece mais fácil do que aprender uma linguagem de programação, né? Mas, se você não souber isso, as suas chances de evoluir na carreira se limitam muito, tá? Por isso que a gente fala na importância das habilidades interpessoais. E é curioso que, quando você pega a plataforma nossa de educação, o LinkedIn Learning, né? Uma grande maioria dos cursos são pessoas buscando essas competências, tá? Então, competências em se relacionar com chefes, competência em gerenciar a distância, com competências de produtividade, competências na área de resiliência, que hoje é uma coisa importante, tá? Se você não tiver resiliência, é muito difícil se aguentar o baque que está sendo essa pandemia, né? Então, e uma outra, só para finalizar, que não constava da pesquisa, mas está muito em evidência, é a capacidade de aprendizado, tá? É o que a gente chama em inglês se usa muito lifetime learning, né? Que é aprender o tempo todo, né? Nenhuma empresa contrata alguém achando que o que aquela pessoa sabe é suficiente para a carreira dela inteira, tá? Então, o que as empresas estão buscando muito são pessoas que têm essa capacidade de ir aprendendo, né? Então, eu, por exemplo, não tinha essa habilidade de trabalhar em casa. Estou em casa já há quase 100 dias, tá? Não é uma coisa que eu fazia. Eu trabalhava no escritório e uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, trabalhava algumas horas de casa, né? Então, eu estou me adaptando a gerenciar uma empresa há 100 dias que eu não vejo ninguém fisicamente, tá certo? Então, eu não tinha esse aprendizado, eu não estava... na faculdade não ensinaram isso, tá? Então, assim, eu estou aprendendo durante a jornada como fazer. Então, essa é uma coisa que as empresas buscam muito. Por que eu falo para isso para os seus alunos, Lucas? Porque, assim, aquele conceito de, não, eu já sei tudo, esse conceito já foi, tá? Então, a pessoa que acha que já sabe e o que ela sabe é suficiente, talvez seja suficiente para fazer o que ela precisa fazer no próximo mês, tá? Mas com certeza não é suficiente para a carreira dela, tá? Então, uma coisa que eu acho que é importante para todo mundo que está assistindo é lembrar que, porque deve ter gente assistindo, deve ter gente que está empregada, gente que está super bem empregada, que está convivendo bem com a pandemia, e gente que está passando um perrengue difícil agora, tá certo? Sim. Que está sem dinheiro, sem emprego, não está recebendo ofertas de emprego e está repensando a carreira, né? E eu acho que é o grande lembrete que eu tenho, assim, tá difícil para todo mundo, tá? Então, assim, tá difícil para o cargo mais baixo da empresa, tá difícil para os líderes das empresas, tá?
E é uma coisa passageira, tá? Vai passar, e a gente tem que lembrar que isso aqui eu comentei que eu corri maratonas, né? Então, fazendo uma analogia, isso aqui está mais parecido com uma corrida de maratona do que com uma corrida de 100 metros, tá? Então, a carreira é uma carreira longa, as pessoas trabalham, sei lá, 30, 40 anos, tá? Então, isso aqui vai durar, espero que não muito, tá? Mas 3 meses, 6 meses. Se durar muito, vai durar 1 ano, tá certo? Então, assim, a carreira da gente não é medida em 1 ano, a carreira da gente é durar 30, 40 anos. Então, a gente tem que se preparar e saber que vai ter subidas e descidas, vai ter hora que o navio com o carrinho de bebê não vai chegar, você vai ter que fazer alguma coisa diferente, tá? E tem que ter essa resiliência para aguentar a pancada no estômago e ficar firme, tá? Então, eu acho que é difícil, é complicado você falar isso, porque... e eu falo porque as pessoas têm que se desenvolver, adquirir novas habilidades, é uma chance, é um momento para aprender coisas novas. Se a pessoa está sem emprego, sem dinheiro, sem muita perspectiva, e você fala, olha, eu sugiro que você vai fazer cursos, você fala assim, cara, não é o momento para mim, está difícil. Eu sei que é difícil, mas também não tem muitas outras coisas a serem feitas, tá? Então, assim, tem que usar uma parte do tempo para buscar emprego, tem que usar uma parte do tempo para se preparar e adquirir novas habilidades, para quando você sair e o mercado começar a reaquecer um pouco, você ter mais chance de entrar na vaga, né? Então, acho que é um pouco isso aí. Nossa, Milton, você realmente deu uma aula aqui para a gente, foi muito legal. Tá muito legal te ouvir. Pessoal, assim, a gente tem um combinado aqui, Milton, que quando o pessoal está gostando da live, a gente pergunta, pessoal, tá fazendo sentido? Estão gostando da live? Emojis aqui, ó, de palminhas. Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn América Latina. Cara, eu começo a te ouvir aqui, eu fico realmente sugando tudo que você tem para falar. Já tinha assistido algumas entrevistas suas, é um prazer estar batendo esse papo aqui com você, com os nossos alunos aqui também. Gente, vai aqui movimentando as perguntas aqui, a gente já está 46 minutos já de bate-papo, vamos tentar aqui entrar nos finalmente, mas está difícil, está muito bom tudo que a gente está aprendendo. Milton, eu queria te fazer essa coisa do lifelong learning, essa aprendizagem ao longo da vida, isso tem que realmente fazer parte do nosso dia a dia. Você mesmo disse que, puxa, do nada você teve que gerenciar. Hoje você gerencia o LinkedIn Latin América, hein? Latam. Você gerencia quantas pessoas remotamente hoje? Você, Milton. Então, o LinkedIn, quando a gente fala, eu tenho uma obrigação, Lucas, com várias entidades, tá? Com vários stakeholders, como a gente chama, tá? Então, assim, o primeiro é a responsabilidade a gente tem 103 milhões de usuários na América Latina, tá? Então, e a rede só existe em função dos usuários, tá? Então, a gente tem uma responsabilidade com esses usuários, são 103 milhões, tá? A gente tem uma responsabilidade com os funcionários, hoje a gente tem em torno de 300, tá? Operando aqui no Brasil e no escritório que a gente acabou de abrir na Cidade do México, tá? A gente tem uma responsabilidade com dezenas de milhares de clientes que a gente tem. Então, desde clientes, pessoas físicas, até clientes que são corporações, desde pequenas empresas até grandes empresas que utilizam nossos serviços. E, por fim, com os nossos acionistas, né? Então, nós somos parte da Microsoft, nós somos adquiridos em 2016. Então, foi interessante, porque eu trabalhei 14 anos na Microsoft, fui para o LinkedIn, depois a Microsoft comprou o LinkedIn, eu voltei para a Microsoft. Então, se juntar a Microsoft e o LinkedIn, dá quase 23 anos de Microsoft e LinkedIn. Então, e é uma coisa difícil, tá? Agora, assim, se você pensar como para nós é difícil, para a maioria das empresas é mais difícil, porque nós somos uma empresa de tecnologia, as pessoas estão acostumadas a trabalhar remoto, as pessoas têm notebook, têm internet, a infraestrutura da empresa é adequada para trabalhar de forma remota, então a experiência não é a mesma, mas nós estamos melhores do que a grande maioria das empresas. Você pensar, muitas empresas não tinham nem a infraestrutura, tá? Então, de um dia para outro, elas têm que falar assim, agora você vai para casa, e a pessoa vai para casa, não tem um computador, não tem internet, e mesmo que tenha, não tem as ferramentas de videoconferência adequadas, não tem os repositórios de informações, então não sabe onde buscar os dados. Então, eu não quero aumentar a dificuldade que a gente tem, porque apesar de não ser fácil para a gente, eu acho que a gente está numa posição privilegiada comparado com muitas empresas, né, Lucas? Então,
Para nós não é fácil, mas é mais fácil do que para a grande maioria das empresas. Então, assim, tem um lado, quando a gente fala assim das lideranças hoje, né, que estão sofrendo, estão assustadas, não sabem lidar com esse momento, e eu não quero minimizar a dor, porque é muito difícil mesmo, tá? É difícil para nós, que somos uma empresa de tecnologia, mais ainda difícil para empresas que nunca tiveram a oportunidade de trabalhar de forma remota, no qual essa cultura não é vigente, né? Então, sim. Então fazer essa adaptação, fazer essa adaptação, por isso que essa competência, essa capacidade de adaptação que você trouxe, ela é muito valorizada, gente, sabe? A gente está falando de mudar estruturas inteiras, e cada vez mais essa capacidade de adaptação é exigida no nosso dia a dia. O Milton, agora eu queria, assim, dicas de quem está aí do outro lado. Eu sempre ouvi pessoas falando, faz isso no LinkedIn, você vai ser muito mais bem encontrado, ou as empresas vão ter uma excelente percepção sobre o seu currículo ali. Agora, na visão do LinkedIn, existe, por exemplo, coisas do dia a dia de uma pessoa que está ali na rede. Existe uma ética para você se apresentar, ou para adicionar pessoas, ou para se apresentar para pessoas ou para empresas que você não conhece? Por exemplo, eu quero trabalhar, não vamos pegar aqui os nossos alunos de licenciatura. Se eu tenho vontade de trabalhar numa escola, como que eu me apresento para essa escola? Eu acho que um pouco é parecido com os protocolos que a gente tem na vida real, né? Então, assim, suponha que eu queira trabalhar na FAEL. Então, eu não conheço, te mando... Se fosse no mundo físico, talvez eu ligasse no PABX lá e falasse assim, olha, eu gostaria de falar com o diretor da FAEL, eu tenho interesse em procurar um emprego aqui, eu me identifico com os objetivos da empresa, assim por diante, tá certo? Se não tivesse rede social, eu ia ligar lá, eventualmente ia ver se tem alguma vaga publicada e aplicar. Se eu aplicasse, eu ia ligar lá e falar, olha, eu apliquei para uma vaga, não esqueçam de olhar meu currículo, tá certo? Deixa eu te falar por que eu tenho interesse e assim por diante, né? É como eu te falaria no mundo analógico, né? Quando vai para o mundo digital, não é muito diferente disso, tá? Então, nada me impede de mandar um currículo, mandar um perfil, aplicar via LinkedIn e mandar uma mensagem para uma pessoa que é o gestor da vaga, falando, olha, eu vi que você trabalha nessa empresa, eu gostaria de me conectar, porque eu tenho interesse no mundo de educação à distância, ou porque eu gosto muito dessa faculdade, ou pelos motivos que forem, né? Então, eu não vejo problema nisso, eu acho que é se você está justificando... natural, né? Um protagonismo, né? Agora, assim, tudo tem limites, né? Então, assim, suponha que eu ligasse no PABX e não me atendessem, eu ligasse a segunda vez, não me atendesse, ligasse a terceira vez, e não é... Quantas vezes você vai ligar, né? Então, assim, da mesma forma, no mundo digital, tem os protocolos, né? Então, o que é inconveniente no mundo analógico também pode ser inconveniente no mundo digital, né? Então, assim, é só a gente pensar como a gente é acessado, né? Às vezes, quando você recebe uma mensagem por algum aplicativo de mensagem instantânea de alguém que você não conhece, você fala, pô, quem é esse cara, né, que está me acessando tantas vezes, está em sendo inconveniente? Eu acho que é a mesma coisa na rede, tá? Se você estiver fazendo dentro de protocolos que sejam socialmente aceitáveis, eu não vejo problema. Tá? Ótimo. O Milton, agora, assim, por favor, pode concluir. Não, pode concluir. Se quiser concluir, fique à vontade. Não, você está falando sobre como se comportar como mais se comportar na rede, Lucas? É isso que você queria ouvir? É isso, na verdade, também, né, você falou como a gente tem que ter uma ética, porque às vezes as pessoas, ainda mais num cenário como esse, que a maior parte das pessoas estão procurando emprego, né, na rede. É uma forma que isso não parou. E com o momento em que o pleno emprego ele não existe, já tínhamos alguns milhões de desempregados, agora esse número, infelizmente, vai aumentar ainda mais. A concorrência aumenta significativamente também. Por isso, a importância de você continuar estudando, continuar se aperfeiçoando, colocando esse termo lifelong learning no teu dia a dia, essa aprendizagem ao longo da vida. O que você aprendeu hoje de diferente? Falando para você, os nossos alunos, para que você possa estar cada vez mais com a sua empregabilidade em dia. E a gente falou isso no bate-papo com a Rosane. As pessoas têm a tendência a pensar em empregabilidade quando estão desempregadas. Empregabilidade é o tempo todo. E como eu hoje,
né? Por exemplo, eu estou empregado, ou estou à procura de um emprego. Como que eu tenho um perfil no LinkedIn que me deixa em evidência para as empresas? Quais são as principais dicas que você nos dá? Então, eu acho assim, começa para, vamos falar, primeira coisa, você tem que lembrar que as outras redes sociais podem te excluir de processos, tá? Então, assim, antes de eu falar do LinkedIn, é bom sempre lembrar que outras redes sociais podem não te arranjar o emprego, mas podem te excluir do emprego, tá? Então, se você está acostumado a colocar fotos caído bêbado na outra rede social, melhor tirá-las, tá? Isso não te ajuda muito, tá? Ou comportamentos ruins, ou... Não é, os recrutadores olham as outras redes sociais também, tá? Normalmente não para recrutar, mas para excluir. Então, assim, começa a resposta pelas outras, tá? Agora, entrando no LinkedIn em particular, tá? Começa com uma foto profissional, que não é uma foto de terno, uma foto de como você trabalharia, tá? Então, uma foto ok. Uma descrição de como você se apresenta. Então, assim, se você tiver que se identificar com um profissional em 30 palavras, como seria? Então, eu, por exemplo, vou colocar, sou um profissional da área de tecnologia com 30 anos de experiência em mercado de informática, gestão de pessoas, etc, etc. Assim, é um resumo de algumas, não mais do que 3 ou 4 linhas sobre quem eu me defino profissionalmente, tá? Depois eu faço o meu perfil, no qual eu vou detalhar onde eu trabalhei e o que eu fiz de relevante, tá? Então, quanto mais próximo da data atual, mais informações eu coloco. Então, meu último emprego foi aqui e o que eu fiz de bacana, não só onde eu trabalhei, mas o que eu fiz de interessante, tá? E suponha que eu estou fazendo eu sou um jornalista, estou fazendo uma faculdade de jornalismo, tá? Por que não incluir um artigo que eu tenha publicado, um texto que eu tenha escrito, tá? Para as pessoas poderem ver. Ou suponha que eu estou fazendo um curso de editoração eletrônica, talvez incluir dentro do perfil um trabalho que você tenha feito, tá? Então, eu acho que incluir coisas, trabalhos feitos, um músico incluir uma gravação que ele tenha, assim por diante, tá? Colocar o perfil acadêmico, tá? Se você fizer você pode fazer esse mesmo perfil em português e não ter vários perfis, mas você pode ter o mesmo perfil em português, em inglês e em outras línguas, tá? Caso você tenha interesse em trabalhar em empresas que estão fazendo a busca em inglês, tá? Então, às vezes tem empresas que estão fora do país, que estão buscando profissionais e fazem a busca em inglês, tá? Então, o sistema funciona muito também por palavras-chave, tá? Então, suponha que eu seja um desenvolvedor Java, tá? Essa palavra tem que aparecer no meu perfil, tá? Em algum lugar, tá? Porque um dos principais modos dos recrutadores buscarem profissionais é através de palavras-chave. Então, assim, se ele está procurando um profissional para trabalhar em e-commerce, talvez ele coloque a palavra e-commerce dentro do perfil, tá? Na busca que ele for fazer. Tá? Então, essa dica vale ouro, hein, gente? Gente, essa dica aí vale ouro, porque acho que muitas vezes as pessoas cometem esse erro, não cometem, Milton? Então, assim, os recrutadores são treinados para fazer buscas o mais ampla possível, tá? Então, às vezes, por exemplo, se ele escreveu, te dar um exemplo, ele escreveu e-commerce, e dentro do perfil da pessoa ele só escreveu comércio eletrônico, não vai ser achado, tá? Então, por isso que a gente sugere que a pessoa, às vezes, faça o perfil com mais de uma língua, tá? Mas se não quiser fazer em mais de uma língua, pelo menos faça em português, faça bem feito, tá? Então, coloque as palavras-chave pelos quais ele seria encontrado, tá? Então, se ele for um desenvolvedor de Java, coloque a palavra Java, não coloque só desenvolvedor, tá? Porque é capaz do recrutador procurar a palavra Java como a palavra-chave na procura, tá? Eu acho que outras coisas que ele pode fazer também... Ô, Milton, só vou pedir diga. uma gentileza, porque acontece. O bate-papo fluiu tanto que aqui no Instagram, gente, essa live vai cair daqui a pouquinho, tá? A gente tem 1 hora de live no Instagram. E nós vamos continuar aqui para você que está no Instagram, aqui em Facebook e YouTube. Então, o Milton agora, gente, no final vai dar as dicas de ouro para você, Facebook e YouTube da Fael. Vamos lá? Enquanto a gente fica aqui no nosso Facebook, no nosso YouTube, Milton. Milton, eu queria só que a gente entrasse, está um momento muito legal disso que a gente está falando agora, sobre essas dicas de ouro, como se tornar um perfil em evidência e tudo mais. Você falou sobre essas palavras-chave e tudo. O que mais, Milton, você percebe
às vezes a gente falar dos acertos, né? Você começou falando sobre isso, sobre as outras redes sociais, elas talvez não te geram um emprego, mas te tiram dele. Só isso daqui já é importantíssimo. Eu vi uma série de comentários, o pessoal falando, meu Deus, eu preciso ir lá. Vá urgentemente corrigir essas questões. Mas o que mais que você traz de lições positivas para nós? Eu acho que, assim, você tem que se colocar, Lucas, no lugar de quem está contratando, tá? Então, assim, a pergunta que eu sempre falo até com os meus familiares, assim, se você estivesse do outro lado e chegasse o seu perfil, a sua aplicação, você se contrataria? Então, assim, tem sentido você aplicar para essa vaga? Então, assim, aqui no Brasil tem uma coisa interessante, que as pessoas filtram menos, tá? Então, tem uma vaga de engenheiro, eu sou médico e aplico, tá? Então, assim, não vai entrar, tá? Então, assim, isso não vai acontecer. Então, não perca seu tempo aplicando para vagas para qual você olha e fala assim, está muito distante do que eu sei fazer. Porque não te agrega em nada, é uma perda de tempo e uma perda de energia, tá? Então, acho que o ponto importante é saber quais são as vagas em que você tem mais chance de entrar e, ao invés de aplicar para 200 vagas, aplicar para as 10 ou 20 ou 30 vagas que são mais parecidas com o que você sabe fazer e tentar ir mais fundo nessa aplicação, tá? Então, ao invés de jogar a semente e, sabe, só jogar e ver se alguma nasce, tá? Germina, eu acho que é melhor escolher uma quantidade X, não sei qual é o número exato, tá? E tentar ir mais fundo do tipo, tem alguém nessa empresa que eu conheça que pode me apresentar alguém que pode me ajudar no processo de entrevista, eu já sigo essa empresa, se eu for chamado para essa empresa, para uma entrevista, eu estudei o suficiente, tá? Porque também acontece isso, às vezes a pessoa, é tão difícil, né? Você aplica para um monte de vagas, você nunca é chamado, aí você é chamado, você chega lá mal preparado, tá? Então, não pode chegar mal preparado, tá? Tem que chegar muito bem preparado, tem que estudar quem é o entrevistador, tem que saber quem é a empresa, o que ela faz, quais os produtos que ela vende, tá? Então, estudar bastante, saber, chegar muito bem preparado nos processos de entrevista, porque às vezes você tem até entrar numa vaga, você tem a vaga, você tem que aplicar, tem que ser chamado, tem que ser selecionado, vai para entrevista 1, entrevista 2, então tem que cuidar muito desse processo para que esse processo flua, né? E aí depende muito de dedicação, estudo e conhecimento, tá? Então, ao invés de tentar mais ou menos em 200 ou 300 e aplicar para tudo quanto é vaga, o ideal é tentar ver onde você tem mais chance de entrar e ir mais fundo nessas daqui. Tá? Ótimo. Milton, muito obrigado por essas dicas. Eu queria aqui, o pessoal vai, encerrou no Instagram, sim, no Instagram a gente encerrou. Lá uma live, no máximo por 1 hora, então a gente está aqui só para finalizar. Se você quiser fazer mais uma pergunta aqui para o Milton, por favor, fique super à vontade, tá? Para fazer, vamos aqui realmente pegar todo esse conhecimento, uma figura, dizer que também você é um cara extremamente simpático e um cara gentil no sentido de compartilhar todo o seu conhecimento, cara. Gratidão mesmo. Eu já tinha assistido essas entrevistas, eu tinha percebido isso e fica muito evidente isso aqui, ó. Acho que é a característica também de pessoas que estão aí para fazer a diferença no mercado e o LinkedIn tem esse papel. Acho que tem uma missão muito importante também, né? Não é só uma rede social, tem uma função social ali para as nossas vidas e para as nossas carreiras. Eu sempre colocar, Lucas, na posição de quem está assistindo e ver se... porque é uma hora do tempo das pessoas, né? Então, assim, eu já participo de várias lives, às vezes como assistindo, né? E eu penso assim, me agregou alguma coisa isso aqui? Serviu para alguma coisa para mim ou eu perdi 1 hora da minha vida, né? Então, assim, eu espero que, assim, as pessoas... Eu falo bastante, então tem um monte de dicas, algumas dicas fazem mais sentido para outras dicas fazem mais sentido para outro, né? Eu acho que o importante é tentar ver aquilo lá que conecta melhor com cada indivíduo, né? Então, se eu estou num momento de busca de emprego, quais são as 2 ou 3 coisas que eu saí daqui hoje sabendo que eu deveria fazer? Escreve num papel, para não esquecer, fala assim, olha, baseado no que eu vi hoje, eu vou fazer 3 coisas. Eu vou melhorar meu perfil, eu vou colocar palavras-chave, eu vou seguir tais empresas, tá? E faça essas 3 coisas, não precisa fazer 30 coisas, tá? Então, uma coisa que eu aprendi, assim, eu tenho uma tendência a não fazer as coisas que eu não gosto, tá?
Então, eu sou um procrastinador de algumas atividades, tá? Então, tem coisa que eu não gosto de fazer, eu vou empurrando. E o jeito que eu aprendi para driblar isso aí é dividir as tarefas em subtarefas, tá? Então, quando uma tarefa é muito grande, Lucas, do tipo, putz, eu tenho que fazer meu imposto de renda, tá? Ou tenho que fazer um trabalho de formatura. É tão complicado que eu nem começo, né? Então, assim, eu vou postergando até a hora que não dá mais certo, né? Às vezes, por exemplo, uma busca de emprego entra nessa categoria, tá? É tanta coisa que eu não sei nem por onde fazer, eu nem começo, tá? Ou começo a fazer mais ou menos, tá? Então, eu acho que tudo começa por fazer um bom perfil. Então, acho que as dicas que eu tenho para quem está assistindo se você não fizer mais nada do que a gente falou aqui, acerte seu perfil no LinkedIn, tá? Deixe ele de uma forma que você tenha orgulho de apresentar ele, de mandar ele como um link para as empresas, tá? Porque as empresas estão olhando, tá? Se você tiver orgulho, se você sair daqui e fizer um bom perfil do LinkedIn, e foi isso que você fez, já serviu para alguma coisa, tá? Então, essa live já teve um resultado útil, Lucas. Então, assim, já vamos estar fazendo bem para uma grande parte da audiência, tá? Assim, a segunda coisa é seguir as empresas que você admira, olhar e ter um critério de aplicar para vagas que você tem interesse e ir mais fundo nelas, tá? Então, e saber, eu acho que assim, saber que o momento é difícil e não desistir, porque tá assim, é complicado, né? O momento não é bom. Você me perguntou sobre as vagas abertas, né? Então, tem uma redução da atividade econômica, tem uma redução do número de vagas. Então, tem que ter a resiliência e aguentar a pancada no estômago por um tempo, tá? Porque vai ser difícil por um tempo, tá? Então, nenhuma dica que eu tô dando aqui é a dica milagrosa que vai fazer a pessoa arranjar um emprego por causa disso, tá? Mas eu acho que é algo a mais. Tem que se preocupar em agregar habilidades para que no momento em que a coisa melhorar, tá mais apto a entrar nessas poucas vagas que estão surgindo agora e nas vagas que vão surgir mais para frente, né? Então, eu sempre sugiro, faça 3 coisas, tá? Escolhe 3 coisas, anota aqui e tenta fazer elas em uma semana, tá? Para não esquecer. Ótimo. Gente, ó, nossos emojis aqui. Emojis. Para Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn da América Latina. Muito legal esse bate-papo. Olha, foi uma aula, na verdade. Foi lá, Milton. Essa foi a 1 hora mais bem vestida dos meus últimos 4 meses. Obrigado, Niele, obrigado pelo teu feedback, isso é muito importante para a gente. Nós que estamos chegando ao final da temporada, da primeira temporada de lives da Fael, eu quero ver se vocês vão ficar ali com saudade desse tempo, como é que é isso para vocês? A gente está aqui desde junho, nós completamos todo o mês de junho, agora concluindo a primeira temporada no mês de julho. Foi assim, tivemos grandes encontros aqui, e já nessa fim da primeira temporada, o Milton trazendo um conteúdo tão relevante para que você possa aplicar no dia a dia. Milton, geralmente eu falo assim, puxa, o que você gostaria de dar de dica final? Mas você deu 3 dicas aqui. Essa dica que colocar no papel, que, pô, gente, se você sair daqui hoje e não colocar isso que o Milton nos disse aqui, olha, eu tenho vontade de pegar você e dar um chacoalhão. Falei, vamos lá, vamos atualizar esse perfil, vamos realmente colocar no papel e praticar tudo isso que o Milton trouxe aqui. Milton, eu tenho aqui alguns agradecimentos para fazer. Mais uma vez, agradeço muito a sua disponibilidade. Sei que a sua hora é bem concorrida, que está aqui 1 hora batendo esse papo. Eu quero mandar um abraço aqui em nome do Jefferson, que é o diretor de marketing da Fael. Lembra de mandar meu abraço para o Milton. E agradecimento em nome do Jefferson, da Marinês, que está aqui nos bastidores, nos assistindo também. Obrigado, Marinês, para colocar o Milton aqui nessa temporada de live. Milton, tenho certeza que os nossos alunos aqui, não só os nossos alunos, mas todo mundo que tem um envolvimento com a Fael, tem uma certa gratidão agora com você, por tudo isso que você nos trouxe. Aqui, volta Milton, tem umas hashtags volta Milton. Eu volto, mas tem uma coisa que eu queria falar, Lucas, é o seguinte, eu tenho no meu perfil do LinkedIn, eu tenho o hábito de escrever todo mês, tá? E eu tenho vários artigos que são bacanas, tá? Então, já escrevi sobre comportamento na rede, já escrevi sobre pessoas que
que estão passando dos 50 anos e estão com mais dificuldade de como se comportar em entrevistas. Eu já escrevi sobre o papel do recrutador. Então, todo mês eu escrevo algo, tá? E eu sugiro, para quem quiser saber um pouco mais ou ter um pouco mais de conteúdo, entrar no meu perfil e ler alguns dos artigos, tá? Que pode ajudar. Eu tento compartilhar um pouco da experiência que eu acumulei nesses anos, tá? Para fazer algum efeito positivo na sociedade, tá? Então, eu sei que os alunos estão... Quem está fazendo uma faculdade agora e está se dedicando, estudando à noite, estudando fora do horário, está pagando para ter mais cursos, tá? E se desenvolver profissionalmente, é a gente que quer crescer na carreira, né? Então, eu admiro muito, eu acho que é muito legal, espero que todos consigam atingir o seu potencial máximo, né? Seja num novo emprego, seja empreendendo por conta própria, né? E focar nesse momento, né? E saber que esse momento não é uma coisa única de dificuldade para esse indivíduo. Todo mundo está passando um momento duro, né? E eu acho que isso ajuda, tá? Eu acho que quando você está numa situação que está mais complicada, saber que não é só com você, não sei quanto resolve, mas pelo menos te dá um certo conforto, saber que isso aqui é uma coisa que todo mundo está passando, uns mais, uns menos, mas na sua maioria está todo mundo num momento difícil, e a gente tem que tentar tirar o melhor proveito que dá disso aqui, tentar passar por isso, né? E tentar, quando voltar, a gente já sabe que não vai ser igual, né? Não vai voltar para o estágio anterior, então a gente tem que cuidar, se preparar e torcer para isso acabar o mais rápido possível, mas enquanto isso, vamos fazendo o que dá, né? Obrigado, queria agradecer o convite, tá, Lucas? E pelas perguntas e por me receber aqui. Um abraço para o Jefferson, um abraço para a Marinês, que é minha amiga de muitos e muitos anos, tá? Trabalhamos juntos, inclusive, então ela foi o principal motivo de eu ter aceitado, inclusive, o convite, tá? Eu gosto muito da Marinês e espero que tenha sido útil para todo mundo, tá? Estou aqui, né? Quando precisar de novo, é só contar comigo, tá? Com certeza, Milton. Isso foi uma conversa extremamente agradável. Como a gente fala, né? Realmente é uma hora que a gente para ouvir, e essa uma hora faz toda a diferença. É praticar aqui esse lifelong learning. Milton, a gente tem um momento aqui que a gente chama de momento da hashtag, tá? Zila, coloca a hashtag para mim, fazendo favor. Eu coloquei ali, ó, foco na carreira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, o pessoal vai printar a tela aqui agora. Isso, pessoal, printa a tela aí. Faz aquele print na tela. Isso, legal. E você vai marcar a Rafael nas redes sociais. Vai marcar o Milton também nas redes sociais. Hashtag foco na carreira. Hashtag foco na carreira. E, Milton, LinkedIn é só digitar aqui, igual está aqui, você está nos assistindo aqui, que é Milton Beck. Você vai encontrar o Milton lá. É muito interessante você o acompanhar, tem um perfil muito legal, até para você já ter uma noção daquilo que ele ensinou aqui, ver no perfil dele como ele faz, tá ok? Milton, muitíssimo obrigado, de verdade, mais uma vez, por você estar aqui batendo esse papo com a gente. Gratidão, de verdade. Tenho certeza que você fez total diferença na carreira dos nossos alunos e vai ser incrível, numa próxima oportunidade, tê-lo aqui conosco novamente. Sucesso! Muito obrigado pelo LinkedIn cumprir esse papel. Parabéns. Saiba que na Rafael também você pode sempre contar conosco. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar brevemente. Tá ok? Obrigado. Sucesso para todos, pessoal. Boa noite para todos. Show. Gratidão. Gente, esse foi o meu bate-papo de hoje na live aqui da Rafael com o Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. Cara, foi incrível esse bate-papo, hein? Sensacional. Forte abraço, forte abraço, forte abraço. Olha, dicas preciosíssimas aqui. Tenho certeza que isso fez toda a diferença na sua carreira. Forte abraço e nós nos encontramos na quinta-feira agora para o finalzinho da nossa temporada. Estamos chegando no final. Foi legal, né? Tá legal essas lives? Estamos chegando no final da primeira temporada aqui das lives da Rafael. Forte abraço. Excelente semana. Sucesso! Isso.